Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Vera, da Igreja de Pinhais, do Veisópolis. E nós viemos aqui para falar de vários assuntos, mas primeiramente nós vamos fazer uma oração, porque nós vamos falar primeiro com o nosso Deus, amém? Então coloque a sua mãozinha no coração, feche os seus olhinhos e fale assim comigo. Pai amado, Pai querido, entramos em Tua presença pelo nome de Jesus para Te agradecer por esta oportunidade, Senhor. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós temos a certeza que o Senhor está no nosso meio. Eu Te peço, ó Pai, abençoe cada criança, Pai. Visite cada criança nesse momento, visite os seus lares, Senhor, e abençoe, derrame sobre elas todas as bênçãos que o Senhor tem para cada uma delas. Meu Deus, se houver no meio delas alguma enferma, algum mal no meio dessas crianças, nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos essas crianças curadas para a honra e glória do nosso Deus. Amém e amém. Então, nós vamos falar hoje sobre um tema que é o mês de outubro. A nossa igreja está trabalhando com o tema Forme-amigas, né? Que é o que está escrito ali, ó, as Forme-amigas. Mas o que são as Forme-amigas? São as formigas. E o tema que nós vamos apresentar hoje chama-se Pequenas Obstinadas. Obstinadas. Um nome meio difícil, né? Mas nós vamos ver o que significa isso. Obstinada, lá no dicionário, se você for procurar, significa firme. Então, pessoa firme, inflexível, aquela que quando ela tem um objetivo, ela não deixa nada mudar a opinião dela, nem a ideia dela, nem o caminho dela. Ela vai até atingir o objetivo dela. Então, por que nós falamos pequenas formigas? Pequenas porque as formigas são bem pequenininhas, né? E elas são pequenas, mas elas têm curiosidades grandes no nome delas. Querem ver? Nós temos, o que são as formigas? As formigas, elas moram num formigueiro, é um monte de formigas que moram juntas. Elas são trabalhadoras, elas são valentes, elas são organizadas. Olha quanta coisa nós podemos aprender com as formigas. Elas são trabalhadoras porque no que elas trabalham? Ah, sim, vocês sabem, vocês devem já ter escutado a historinha da cigarra e da formiga. Eu creio que já ouviram. Então, lá naquela historinha não está contando que as formigas precisam trabalhar no verão, porque no inverno elas precisam ficar dentro do formigueiro, porque se elas saírem elas morrem do frio, elas são muito sensíveis. E então, durante todo o verão, elas saem para buscar alimentos, para armazenar, guardar dentro do formigueiro. E vocês acham que é fácil esse trabalho da formiga? Quantos obstáculos que as formigas têm que vencer? Não é fácil porque elas são muito pequenininhas, mas vocês sabiam que a formiga ela consegue carregar até 20 vezes mais um alimento maior que o seu próprio peso? Mais pesado que o próprio peso da formiga? Não é fácil. E elas trabalham em equipe por quê? Quando não conseguem uma sozinha carregar o alimento, a outra vem e ajuda. E vocês acham que elas chegam no formigueiro e jogam aquele monte de alimento lá e fica lá de qualquer jeito? Não. Tem as formigas que são chamadas operárias. Elas trabalham dentro do formigueiro, que é para quando os alimentos chegarem, eles vão armazenando, eles vão guardando de forma organizada lá dentro do formigueiro. Então as formiguinhas são valentes. Vocês já observaram no formigueiro? Já tentaram pôr a mão no formigueiro? Não faz isso não, porque elas são valentes, elas te picam, sabe? E é uma picada doída, que arde, que coça e fica um verdão muito grande. Então, olha, não mexam com elas não. Elas não mexem com ninguém. Mas se a gente for mexer com elas, elas são valentes e elas vão o quê? Elas vão cuidar daquilo que é delas, tá? Então elas vão se... Eu gostaria de pedir para vocês pegarem suas Bíblias, né? Deixa aí do lado. Aquele que não sabe ler ainda, pede para o papai e para a mamãe seguir a leitura junto com vocês, ok? Porque nós vamos agora falar de pessoas determinadas. Através da sua fé,
eles usaram da determinação e eles atingiram seus objetivos. Como é o caso de Moisés, né? Vocês conhecem a história de Moisés, o caso do pai Abraão, a história da Sara, a história da mãe de Jesus, né? Do Zaqueu. Então, são pessoas que usaram a sua fé e de uma forma determinada eles atingiram seus objetivos, ok? E o maior de todos esses foi Jesus. E por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, lá no livro de Lucas, vai lá no meio da Bíblia, lembra? Mateus, Marcos e Lucas. Vamos abrir lá em Lucas, ok? Já abriram? Então vocês vão agora lá naquele número grande, que é o capítulo, e esse capítulo é o capítulo 22. Então, capítulo 22, que é o número grande, e vocês vão virar a página, tá lá no versículo que é pequenininho, 39. Lá tá escrito Jesus no Getsemane, ok? Creio que vocês já acharam. Então sigam a leitura junto comigo, ok? E saindo, nós estamos falando de Jesus, tá? E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Olha só, os discípulos foram com Jesus para o Monte das Oliveiras. Ele foi lá com o objetivo de fazer oração, de orar. E ele pediu para que os discípulos orassem também, que o ajudassem em oração. Ok? Vamos lá. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, um pouco distante, né, deles. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha aqui, Jesus estava chegando num momento, ele estava agoniado, né? Jesus estava assim, num momento assim, crucial na vida dele, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, não é verdade? Mas ele chegou um momento que ele até pediu para o Pai afastar dele, né? Que era o sofrimento da morte na cruz. Mas ele disse: mas que faça a tua vontade e não a minha. Ele estava ali numa missão, ele foi enviado pelo Pai aqui na terra com uma missão. E ele queria terminar essa missão. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12 que se chamava Judas ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que iam suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Olha só, então nós vimos lá na história da formiguinha, quantos obstáculos aquelas formiguinhas têm que passar todo dia para ela durante todo o verão levar alimento para a sua casa, para o seu formigueiro, para que no inverno elas
não passem fome. Então, elas venceram todos os obstáculos, porque elas eram obstinadas, lembra? Nós vemos aqui agora pessoas na Bíblia que são determinadas. E dentre todos eles, o maior foi Jesus, porque Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Olha o que Jesus encontrou pela frente. Ele encontrou pessoas que o traíram. Ele encontrou os seus próprios discípulos, o abandonaram no momento em que ele mais precisava, em que ele mais pediu, que era aquele momento agonizante para ele, o momento da oração, que ele chegou a suar sangue, né? Então, os discípulos deles não foi capaz de estar junto com Jesus nesse momento, né? Os próprios soldados, ele estava ali no Sinédrio todos os dias pregando, eles nunca levantaram a mão para ele, e daí foram às escondidas prender Jesus, os soldados romanos, né? Então, quantas coisas ruins Jesus passou, mas Jesus tinha um objetivo, ele tinha uma missão aqui na terra, né? O Pai o enviou aqui para ele fazer um resgate. Vocês lembram que pela desobediência, Adão entregou toda a humanidade na mão do diabo? Então agora, pela obediência de Jesus, ele nos resgatou das mãos do diabo. Vocês estão entendendo? Então, queridos, a gente precisa pensar muito nisso daí, sabe? Foi um momento que Jesus, ele abandonou tudo, ele deu a vida dele para nos resgatar. E ele cumpriu a missão dele, ele nos resgatou. E fomos todos resgatados por ele. Então, nós temos que pensar muito nisso. Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou preço de sangue, a vida dele. Ele entregou para que nós pudéssemos estar hoje falando com Deus, para que nós pudéssemos ter esta comunhão com Deus. Então você que é criança ainda, pensa bem, você tem uma vida toda pela sua frente. Mas se você usar da fé, o que a palavra de Deus nos ensina que é a fé? Como que ela vem até nós? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É Jesus, né? Então, se nós estivermos sempre em contato com a palavra de Deus, nós vamos estar sempre em contato com Jesus. E Ele vai nos proteger e Ele vai nos guardar. E Ele vai ajudar você, através da tua determinação, através da tua fé, a chegar lá onde você quer, a realizar todos os seus sonhos. Você vai ter obstáculos pela frente? Você vai sim, mas você vai ter um Deus forte, um Deus que cuida, um Deus que protege, porque Ele sabe que Deus protege aqueles que o ama. Você ama Jesus, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida para Jesus. Você pode ter a certeza que durante toda a sua caminhada você vai ser uma pessoa guardada por Deus. Vai vencer todos os obstáculos porque Ele vai lhe dar sabedoria para você conseguir ultrapassar tudo e atingir o seu objetivo. E você não esqueça que o nosso foco, o foco do cristão qual é? Qual é o foco do cristão? É a nossa salvação. Nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa salvação, para que a gente possa, nosso foco é chegar no céu. O nosso foco é ir morar com Jesus no céu. Então, cuide da sua salvação. Em primeiro lugar, cuide da sua salvação. E o resto, tudo lhe será acrescentado. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima aula.